Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode trabalhar com o Elementor depois de todas essas atualizações que saíram. E olha que foram muitas, do começo do ano para cá, o Elementor foi lançando aí novas ferramentas, uma nova interface do editor, enfim, vou te manter totalmente atualizado agora para que você desenrole layouts incríveis e possa construir sites espetaculares usando o WordPress com o Elementor. Vem comigo. Então vamos lá, chegou a hora da gente entender todas as atualizações que o Elementor veio trazendo até este momento. Eu vou mostrar nesse vídeo as principais atualizações, as mais importantes que ele trouxe para que você possa se manter atualizado. Eu entendo que tem muitas pessoas que têm ainda o site na versão antiga, as ferramentas antigas ativadas, as novas ferramentas do Elementor ainda não foram ativadas, né? Por padrão, então tem muita gente que tem receio, mas eu vou mostrar nesse vídeo qual é a diferença, por assim dizer, né? Do Elementor antigo para o Elementor novo. Mas, de uma certa forma, todas as ferramentas, elas são bem recentes, mesmo eu falando Elementor antigo, ele não é muito antigo, ele é recente. Então, assim, mas é importante a gente entender quais foram as diferenças em relação às últimas atualizações para o Elementor do ano passado, por exemplo. Então, vamos lá. Eu separei aqui 4 tópicos e vou explanando eles, né? Vou detalhar eles aí ao longo dessa aula para que você possa entender quais foram as modificações e a minha opinião sobre cada uma delas. Para ficar fácil o entendimento, nestas duas primeiras abas aqui, ó, eu estou trabalhando com o Elementor utilizando seções e colunas. Então, eu estou mostrando para você como que é o Elementor baseado nessa modalidade de estruturação, usando seções e colunas. Nessas duas abas finais, eu estou usando o Elementor na sua modalidade de Flexbox Container, né? Então, assim, layouts que são estruturados com base no Flexbox Containers. Essas duas abas aqui, ó, é um site diferente dessas duas primeiras abas aqui. Essas duas primeiras abas é um endereço, veja só, é um endereço aqui, ó, Bueno Lab 1, e esse aqui é a Glass Digital, essas duas aqui é outro. Então, assim, são dois sites diferentes. No entanto, um está usando o Elementor antigo, sem as recentes atualizações, e essas duas abas aqui é outro site usando o Elementor com as suas novas e recentes ferramentas, né? Depois das atualizações. Então eu vou fazer um paralelo aí para você poder identificar quais foram as mudanças e até ver se você gosta ou não de usar essas atualizações aí, se você vai querer incorporar no seu projeto de agora em diante. Calma, calma, calma. Antes de começar o vídeo, eu tô passando aqui só para dar um recadinho muito rápido, só para avisar que estão abertas inscrições para o meu curso, o Mapa do Criador de Sites. Dentro desse curso, eu vou te ensinar a criar sites do absoluto zero até a publicação deles na internet, usando o WordPress, o Elementor e alguns pluginhos da Crocoblock. Então, se você tem interesse em se especializar, entrar nesse mercado, abrir o seu negócio de criação de sites, ou até mesmo colocar o seu projeto na internet, recomendo muito que você realize aqui a sua inscrição. Ah, Fred, mas por que eu deveria fazer esse curso e não outro? É simples. Nesse curso aqui eu estou aplicando a qualidade que você encontra aqui dos vídeos, né, dos meus tutoriais aqui do canal, só que com muito mais detalhe e com muito mais tempo. Eu consigo explorar muito mais cada assunto e consigo mostrar para você de maneira detalhada como que funciona a criação de cada tipo de site. E quando eu falo cada tipo de site, eu quero dizer que dentro do curso você vai aprender a criar sites institucionais, você vai aprender a criar blogs, você vai conseguir criar site de imobiliária com cadastro de imóveis, busca avançada. Então você vai conseguir fazer muita coisa aí, loja virtual, enfim, tem muito conteúdo aí. Aqui dentro da página de venda você vai encontrar mais informações. Então eu recomendo que você corra, aproveite essa oportunidade porque tá valendo muito a pena, tá certo? Bom, agora bora pro vídeo. Muito bem.
Aqui dentro das duas abas, né, com o Elementor na sua versão mais antiga, sem estar, né, ativado as novas funcionalidades, né? Então eu tenho aqui um Elementor que ainda está trabalhando com seções e colunas. Vamos lá. As principais ferramentas, né, que a gente consegue observar e que alteraram, né, o nosso cotidiano em relação ao Elementor, elas ficam aqui, ó, em recursos. Aqui em recursos, a gente tem vários experimentos, né? Vários itens que estão inativos, às vezes estão em estágio beta, já estão, ó, candidato a lançamento, ou seja, já estão sendo incorporados no dia a dia. Alguns estão em estágio alfa, então, assim, são ferramentas que estão em teste, mas que já podem ser usados, porque já estão, assim, progredindo bastante, certo? Então é importante que a gente tenha essa consciência aí. E qual que é a importância da gente saber disso? É porque tem muitas pessoas que têm sites antigos, sites que recebem atualizações apenas, mas o layout está todo desenvolvido num Elementor mais antigo, usando estrutura de seções e colunas. E quando o nosso propósito é se desenvolver como um criador de sites WordPress, principalmente trabalhando com Elementor, é interessante que a gente saiba manusear e fazer as devidas atualizações. Então, tem muitas pessoas que não se preocupam com isso, entram dentro do site WordPress somente para atualizar plugins e o próprio WordPress. Então, caso você esteja em uma situação onde você é o especialista, é interessante você saber sobre isso. Então vamos lá. Aqui a gente tem várias ferramentas que estão inativas. Quando está cinza assim, ó, eles estão inativos, certo? Agora, quando estão em verdinho é porque já estão ativos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. E esse aqui, como eu disse, é o Elementor mais antigo. Agora, dá uma olhadinha no Elementor mais atualizado. Ele já vem aqui com pelo menos o Flexbox Container ativado, tá certo? A gente tem uma outra aqui, né, que é imagens com carregamento gradual e alguns recursos, né, que ele já falou que são recursos estáveis, que por aí já estão ativados, a maioria já estão ativados, né? Ok, então vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira grande mudança, mudança na cor. Então, se você está mexendo com o Elementor por agora, você não vai perceber essa mudança, tá certo? Você vai encarar como normal isso aí. Mas, se você mexe com o Elementor já tem mais de um ano, você vai notar que a cor mudou. O visual aqui dentro, veja só, antes era vermelhinho, agora ficou preto, né? Está preto aqui, mas isso aí é um detalhe apenas. Ele não muda nada assim em relação a funcionalidade, é só uma coisa estética mesmo. Agora vamos para a segunda coisa que mudou, que é uma grande mudança, que é a questão de trabalhar com o Flexbox Container, em contrapartida, né, que é uma atualização das seções e colunas. Então vamos lá, vou abrir aqui, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Quais são as principais características que a gente vai poder notar em relação a Flexbox Container, né? Ou somente a gente pode só falar containers. Vou até marcar aqui, ó, containers. Em relação às seções e colunas. A principal característica que eu pude identificar como profissional foi que eu tive mais liberdade na hora de criar os layouts, tá certo? Por que que eu digo isso? Vamos lá. Aqui eu tenho um layout, né, baseado em seções e colunas. Um layout não, uma tela que está adaptada para se criar layouts usando seções e colunas. Então, para trabalhar com seções e colunas, eu preciso ter uma noção muito boa. E eu crio seções e colunas de uma maneira mais blocada. Então, eu preciso ter uma noção muito interessante de como vai ficar esse layout. E às vezes eu vou precisar usar alguns recursos para adaptar determinados layouts. Então, nesse caso aqui, se você vai construir um layout mais simples, por exemplo, vamos arrastar aqui ó, uma imagem.
Vou colocar uma imagem aqui, um título aqui e vou arrastar aqui um texto. Ok, tá tranquilo isso aí, certo? Não tem muito mistério, a gente tem aqui uma imagem, um texto, geralmente a gente tem até um botão que fica aqui do lado. Então, assim, esse tipo de formatação do layout é interessante manter as coisas certinhas. Só que a gente está gerando elementos desnecessários, como por exemplo, esse container aqui, ou esse container, essa coluna aqui, ela foi criada só para incorporar essa imagem. E às vezes não é necessário. Por que que não é necessário? Porque a gente, quando está trabalhando com Flexbox Containers, veja só, eu vou vir aqui, ó, vou criar um container, eu posso simplesmente adicionar um outro container aqui, eu diminuo o tamanho dele, veja só, vou colocar aqui, ó, 50%, eu vou colocar um título, eu vou colocar um texto, vou fazer a mesma coisa, a mesma estrutura, ó. Eu vou adicionar um botão, e aqui eu posso adicionar a imagem direto, ó, eu vou mudar a ordem dela aqui, ó. Pronto, eu só diminuo o tamanho dela aqui. Eu venho na aba avançado, personalizar, porcentagem 50%. E eu tenho o mesmo resultado, veja só, o mesmo resultado. Em contrapartida, eu tenho aqui mais uma estrutura, né? Foi preciso adicionar uma estrutura a mais para poder formatar da mesma maneira. Então, assim, o que que acontece? Usando seções e colunas, digamos que eu faço uma estruturação mais milimétrica ali, né? O Elementor me ajuda mais. Só que usando containers, Flexbox Containers, eu consigo reduzir a quantidade de elemento, então a minha página vai ficar mais leve e eu tenho uma liberdade maior para trabalhar o posicionamento aqui, tá certo? Não só por conta dessa estrutura, mas aqui em cima, ó, eu vou editar aqui o container, eu tenho mais opções de posicionamento. Só que isso aí a gente vai falar mais para frente. Então, o primeiro item aqui, ó, é mais liberdade e flexibilidade na criação de layouts. Então, essa foi a grande diferença de quem passou de seções e colunas para trabalhar com Flexbox Containers. Ok, segundo item, seções e colunas dividem as configurações de posicionamento. Containers englobam todas as opções de posicionamento. O que que eu quis dizer com isso? Vamos lá. Eu estou aqui ó, em seções e colunas. Eu estou aqui editando aqui essa seção, certo? Tudo isso aqui que tem uma borda roxinha, né? Rosinha. E aqui dentro eu tenho colunas. Veja só, elas estão aqui em pontilhado, ó. Então, o que que acontece? Quando eu clico aqui para editar essa seção, eu venho aqui em Layout, você pode ver que as minhas opções de estruturação e posicionamento são menos, né? Eu tenho menos opções do que quando eu vou trabalhar com containers. Ó, vou editar aqui esse container e olha só, eu tenho aqui mais opções. Eu tenho a opção da largura, altura mínima, e eu tenho aqui ó, uma tabela né, de itens para posicionar tudo que está dentro desse container. Então eu consigo aplicar uma direção de linha, uma direção de coluna, linha invertida, né, coluna reversa, né, ou linha reversa. Eu tenho as opções de justificar esse conteúdo, jogar ele tudo para um lado, tudo para o outro. Eu tenho opções de distribuição. Então, o que que acontece? Eu tenho uma liberdade maior para fazer com que os meus elementos sejam né, alinhados de diferente forma. Aqui, na questão das seções e colunas, eu tenho todo esse trabalho dividido entre as seções e as colunas. Então, quando eu clico aqui para editar essa coluna, aí sim eu tenho algumas opções, veja só, de opções de alinhamento, né? E espaçamento e distribuição, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, em seções e colunas, o trabalho é repartido, né? Essa questão de posicionamento dos elementos, ele é repartido. Enquanto que aqui no Flexbox Container, tudo fica a cargo de containers. E um detalhe que vou abordar até mais para frente, mas já vou dar um spoiler aqui. A grande diferença é que
Quando você trabalha com seções e colunas, você ainda tem uma outra ferramenta que foi criada, ela é necessária para poder complementar essa questão da estruturação, que é as seções internas. Então você pode adicionar uma seção interna, só que ela é limitada. Você adiciona uma seção interna e acabou. Você não consegue adicionar, por exemplo, outra seção interna dentro de uma seção interna. Então isso aí, dependendo da estruturação que você for fazer no seu layout, já trava você. Então é interessante que você tenha muita noção de como vai ser a estruturação do seu layout. Em contrapartida, agora aqui em Flexbox Container, eu consigo adicionar inúmeros containers. Veja só, eu tenho aqui já um container, ó, eu vou até colocar ele de cinza, para você ver. Coloquei ele de cinza. Agora eu venho aqui adicionar mais elementos, eu arrasto, ó, eu consigo criar um container aqui dentro. Eu vou colocar esse container aqui de branco. E eu consigo vir aqui, ó, e adicionar outro container. Então eu consigo fazer, eu tenho essa liberdade de ir adicionando mais containers. Então assim, não que eu vá, né, precisar desse tanto de containers aqui não, até porque quanto menos containers a gente utilizar, melhor, né? Mas eu estou mostrando para você que eu tenho uma liberdade maior no que se refere a essa questão de estruturação do layout. As ferramentas usando containers, elas dão mais liberdade. Então, isso aí é muito interessante para a gente. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, basicamente, a diferença, né, a evolução do Elementor quando ele inseriu os containers no lugar, né, porque futuramente vai substituir os containers, vão substituir as seções e as colunas. Então, a ideia é que ele ofereça mais flexibilidade, mais liberdade na hora de você estruturar o seu layout do que as seções e as colunas já oferecem, né? As configurações de posicionamento de container já estão todas ali dentro do container. Você não vai precisar adicionar um outro elemento para poder posicionar, você já consegue isso. Em contrapartida, as seções e colunas, como eu disse, as opções de espaçamento, alinhamento, né, distribuição do conteúdo, a responsabilidade é dividida entre as seções e as colunas. Então, isso aí já é bem mais interessante. Ok, agora vamos para o terceiro item, que é um incremento e já muda bastante coisa. Por quê? O que acontece? É o editor Top Bar. O que acontece de verdade? Qual que é essa grande atualização? Qual que é essa mudança? Vamos lá. Aqui, no geral, ó, eu vou clicar aqui para voltar à telinha de todas as ferramentas e vou vir aqui, ó, ela já está aqui também, né, mostrando todas as ferramentas. Quando você olha, no geral, aqui, ó, o navegador, a telinha de ferramentas aqui, o menuzinho aqui embaixo, é a mesma coisa, ó, a mesma coisa, não mudou o layout, a posição dos botões, a nomenclatura dos botões, os ícones não mudou. Só mudou aqui, né, essa questão das colunas para containers, né? Seções e colunas para containers. Mas os demais botões não mudou, continuou a mesma coisa. No entanto, se você vir aqui em recursos, né, dentro de Elementor, configurações, recursos. Aí, se você vir aqui e atualizar esse aqui, ó, editor top bar, que está em status alpha. Status alpha é porque está sendo testado para futuramente ser implementado no lugar do antigo. Então, se você vir aqui e se você ativar, vamos descer aqui para salvar. E você salva aqui, dá uma olhadinha. Eu tenho aqui, né, o Flexbox Container, tudo bonitinho, os menus aqui iguaizinhos aos quando eu estou trabalhando com seções e colunas. No entanto, veja só, eu vou publicar essa página aqui e vou atualizar ela. Ó, salvei, agora eu vou recarregar. Dá uma olhadinha na mudança do layout das ferramentas. Fica só, preste atenção aqui. Você vai ver que vai ter uma grande mudança. Olha só, mudou praticamente tudo. O menu ficou todo em cima. Todas as opções de botões ficaram aqui em cima.
Então, veja só, antes a gente tinha uma semelhança, né? Havia mudado somente essa questão de seções para containers. Agora, mudou tudo. Aqui eu tenho uma coluna, né? Na versão antiga, eu tenho uma barra lateral fixa à esquerda, que eu tenho os botões tanto embaixo quanto em cima, certo? Agora não. Atualizando, né? Ativando aqui, ó, o editor top bar, tudo fica na parte de cima, no topo da página. Então você só precisa saber encontrar onde está cada coisa. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, eu já separei aqui uma listinha sobre onde estão cada coisa, né? Então a primeira diferença é que as ferramentas mudaram de lugar. Elas foram todas para a parte de cima do editor do Elementor. Então tá tudo aqui em cima, tá certo? Vamos lá. Botões com mudança de nome e ícone. Então assim, além das opções de botões terem sido alocadas aqui no topo da página, algumas sofreram mudança, seja de nome, seja de ícone. Então é interessante que você saiba identificar isso para você não ficar perdido ou achar que o Elementor excluiu certa ferramenta, sendo que só mudou apenas o nome ou o ícone. Então vamos lá, vamos entender aqui, ó. Configuração do site, mudou o ícone. Então, as configurações do site, né? São, no caso, essa aqui, ó, mudou o ícone. Veja só, tá esse ícone aqui, ó. É o ícone mesmo? Mudou o ícone. Em relação antes, as configurações do site. Veja só, era esse globinho aqui com essa engrenagemzinha. Mudou até o local, né? A gente precisava clicar aqui no menu hambúrguer para poder chegar até ele. Agora, ele já fica aqui, ó. Ficou mais interessante porque você já tem um acesso mais rápido a ele. Muito bem. A outra coisa que mudou foi o navegador. Agora é estrutura. Isso aqui foi uma grande. É até interessante essa mudança, porque agora, trabalhando com Flexbox Container, você precisa de um auxílio maior do navegador, que mudou agora o nome para estrutura. Aqui, ó. É esse ícone aqui. O ícone permaneceu, mas o nome mudou. Veja só, ele antes ficava aqui embaixo, todo chapadinho, navegador. Trabalhando com seções e colunas, eu usava muito pouco o navegador, porque era fácil de encontrar aqui. Aqui mesmo eu passava o mouse e já achava fácil. No entanto, trabalhando com containers, eu precisei do auxílio da estrutura, né, do navegador, que agora é estrutura, porque fica mais fácil mexer nas coisas. E mesmo a gente está trabalhando com containers, que é uma ferramenta atualizada, acontece alguns bugs. Às vezes você quer jogar uma imagem aqui para dentro, igual eu fiz. Veja só, eu vou excluir essa imagem. Eu quero jogar ela já aqui no começo. Ó, ele dá esse streamlink aqui, às vezes dá uns probleminha. Então eu preciso às vezes eu jogar aqui, ó, e depois vir aqui através do painel de estrutura e organizar ela para outro lado. Então por isso que ficou mais necessário a utilização desse painel chamado estrutura. Então por isso que eu coloquei ele aqui como sendo muito importante para que a gente entenda onde está e como que ficou agora esse ícone. Vamos lá, vamos ver qual que é a próxima mudança. Construtor de tema, mudou o ícone, né? Então, o construtor de tema que a gente trabalhava, ele ficava aqui, ó. Aliás, ele está aqui agora dentro do menuzinho Elementor, né? Antes, ele ficava aqui, ó, no menu hambúrguer, eu venho, aí eu trabalho aqui, ó, clico aqui, construtor de tema. Agora ele está aqui com outro ícone. Então, basicamente, para você poder entender aonde ele está. E esse construtor de tema é aquele que leva a gente para fora, né? Para fora aqui da telinha de edição e mostra todas as opções de templates que a gente tem do Elementor. Muito bem. Seguindo adiante, ele adicionar o Elementor, aliás, adicionar elemento, mudou o ícone e mudou o nome. O que é isso aqui? É esse botão aqui, ó. Deixa eu voltar. É esse botão quadriculadozinho. Então, antes, né, era só esse bichinho bonitinho aqui, né, uma gradezinha. Agora, com a atualização, virou esse mais. Achei que ficou mais interessante, achei que ficou mais intuitivo,
justamente porque é um sinal de mais, ou seja, você vai adicionar algum elemento. Então você clica aqui, ó, para adicionar alguma coisa, adicionar alguma ferramenta. Aqui antes era mais que a gente reconhecia mais pela questão de módulos, né, de widgets, ferramentas. Então assim, esse ícone remetia a isso. Agora aqui, depois dessa atualização, ficou mais interessante porque é como se você quisesse adicionar mais um elemento, literalmente. Muitos aplicativos, softwares, usam esse recurso, né, um botão de mais, justamente para inserir ou adicionar alguma ferramenta, alguma característica, enfim. Então, acho que ficou bem condizente aqui essa atualização. Então, vamos lá. Então, essas aqui foram as atualizações relativas, né, relacionadas aí à questão do top bar, que foi a mudança de todo o menu que ficava na lateral para o topo da página. Muito bem, agora vamos para a quarta grande mudança, né, que eu identifiquei e achei relevante trazer para você. Vamos lá. Aqui a gente tem o acréscimo, né, de uma nova funcionalidade muito interessante, que até então era somente possível através da instalação de plugins terceiros, né, que fazia ali uma integração com o Elementor, né, que é a questão do Mega Menu. O Mega Menu ele é uma opção muito importante na criação de determinados layouts, principalmente de sites que possuem uma quantidade muito grande de conteúdo, de seções, de páginas, um site que tem bastante conteúdo. Então, é interessante a gente trabalhar com essa questão do Mega Menu. Só que para você trabalhar com ele, você também precisa trabalhar com os elementos alinhados, né? Deixa eu abrir aqui. Então, a gente tem o Mega Menu e tem o Tabs, que é uma outra ferramenta que o Elementor inseriu aí. Então, vamos lá. Aqui, a gente já nem tem essa opção, né? A gente não tem ela aqui usando o Elementor antes da atualização, né? Mas, se a gente vir aqui nos recursos e a gente vir aqui, ó, ativar aqui, ó, elementos alinhados, né? A gente primeiro, se a gente tentar ativar aqui o menu, ó, ele fala que a gente tem que trabalhar com os elementos alinhados para poder trabalhar com o mega menu. Então eu vou ativar aqui, ó, ativei. Então ele ativou para mim os elementos alinhados, né? E ativou o menu também, o mega menu. OK. Então eu vou vir aqui, ó, mais uma vez eu vou recarregar essa página. E vamos ver agora essa opção disponível aí para a gente. Então, agora eu tenho aqui a opção do Mega Menu. Cadê? Deixa eu escrever aqui que fica mais fácil. Menu. Eu tenho aqui, ó, o Mega Menu. Muito bem. Diferente, deixa eu até adicionar aqui um novo container para colocar aqui em cima. Diferente do menu tradicional, né? Quem trabalha com WordPress e Elementor aí sabe como que faz para a gente adicionar um menu. A gente utilizava o WordPress menu, que antes, né, também mudou de nome. Eu nem coloquei aqui, mas mudou de nome. Menu de navegação ou nave menu, certo? Agora, com a atualização, ele chama WordPress menu, ok? Quando a gente trabalha com ele, a gente precisa criar os botões previamente aqui, ó, em aparência menus. Então, antes da gente começar, a gente precisa criar. Vou mostrar para você aqui, eu acho que eu tenho até um menu criado aqui já. Ó, veja só, esse aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo e já tem aqui um menu criado, certo? Então, se eu vir aqui e jogar esse WordPress menu, ele vai trazer esse menu pronto aqui para mim, ok? Muito bem. Só que esse menu aqui, eu não edito ele, os botões, eu não edito ele aqui. Eu edito lá em aparência menu, certo? Essa é a principal diferença entre o WordPress menu e o Mega Menu. Por quê? Que é chamado somente de menu, né? Mas por quê? Porque com esse Mega Menu aqui, eu crio as opções diretamente aqui, ó. Eu mudo aqui e coloco, ó, Home. Vou colocar uma outra opção aqui, ó, sobre. Aí vamos supor que seja uma loja virtual, produtos. E aí eu vou criando o menu aqui e vou adicionando.
E o mais interessante é que com o Mega Menu eu abro uma abinha aqui, certo? E eu consigo colocar mais coisas aqui dentro. Então é só necessário fazer o seguinte: você vem aqui dentro das opções do menu que você criou, certo? No caso aqui, como tem o sobre, eu posso só colocar aqui um jogo da velha, né, um cerquilha, e eu ativo o drop down content, certo? E aí, quando eu passo o mouse aqui em cima do nome sobre, veja só o que acontece. Ele abre uma aba aqui embaixo, permitindo com que eu coloque mais elementos aqui. Então eu posso vir aqui, certo? Ó, adicionar um texto, arrasta aqui para cá. Então, ó, fechou, abriu. Então, assim, eu vou trabalhar aqui, ele adiciona um container aqui, e aí eu vou adicionando mais coisas. E isso permite com que eu faça muitas coisas. Eu posso fazer o seguinte, ó, deixa eu fazer de um jeito mais bonitinho aqui. Eu vou adicionar 3 containers. Vou vir aqui, ó, vou editar esse container interno, colocar a largura total 33, vou duplicar ele, ó, dupliquei e dupliquei. Agora esse container principal aqui, eu vou colocar no sentido linha, para ficar um do lado do outro, ó. Vou duplicar mais uma vez, ocupou todo o espaço, porque eu coloquei 33%, certo? E aí eu posso, vou só simular, né? Vou pegar uma lista de ícones, ó, lista de ícones, e arrasto para cá, veja só. Vou duplicar, ó. E com isso eu vou criando várias colunas de menus. Então, isso me dá muita liberdade. Eu posso criar uma listagem aqui de produtos, colocar um slide aqui, um formulário, tudo isso aqui dentro. E na hora que a pessoa clicou aqui em cima, ó, sumiu. Tá vendo? Então, assim, olha que interessante essa ferramenta é. Então, com essas novas ferramentas, né, essas atualizações aí que o Elementor trouxe, você tem cada vez mais ferramentas e liberdade, opções para você criar design, né, de sites muito mais criativos. Além dessa ferramenta do Mega Menu, ele também trouxe uma outra ferramenta chamada Tabs, que no caso aqui, né, está traduzido, mas que são as abas. Então eu posso adicionar aqui, ó, que funciona basicamente, tá? Basicamente igual o Mega Menu, no que se refere a você ter uma aba aqui e um espaço para você adicionar conteúdos aqui. E esse espaço em branco aqui que ele dá para você, esse espaço em branco aqui, você pode fazer como eu fiz, você adiciona mais colunas aqui, ó. Aliás, coluna não, containers, ó. Você adiciona outros containers aqui, deixa eu colocar aqui 50% e 50%, só para mostrar para você. Ó. E aqui no container principal, eu coloco no sentido linha, para ficar tudo um ao lado do outro. Muito bem. Com isso, você tem uma liberdade muito maior. Você coloca aqui, deixa eu copiar essa imagem aqui, ó, veja só. Vou colar ela aqui dentro. Essa imagem aqui precisa ser 100%. Ó, você consegue fazer muita coisa. Eu vou copiar aqui, vou até colar aqui no lugar desse outro container aqui. Eu posso tirar. Veja só, por isso que é interessante aqui ter a questão aqui da estrutura, né? Que você consegue posicionar isso aqui melhor. Veja só. Então eu vou trabalhando de uma maneira muito mais eficiente, mais otimizada essa questão aí das tabs, tá certo? Infelizmente nessa aula aqui eu não vou conseguir te mostrar layouts, né, designs assim aplicados com Mega Menu, com tab, porque não é o propósito. Mas eu quero só mostrar para você quais são as possibilidades após essa atualização. Então você tem muitas ferramentas aí novas, uma interface nova. Então agora a gente já sabe onde que está cada coisa, certo? Ficou mais interessante de se trabalhar. Veja só, antes a gente tinha tudo localizado aqui, agora a gente tem tudo aqui em cima. Olha, um dos detalhes que eu achei muito interessante é que antes a gente tinha que vir aqui ó, no modo responsivo, clicar aqui para habilitar essa caixinha. Agora não, agora ela já fica aqui, certo? Eu consigo aqui fazer outras configurações, tudo aqui em cima. As configurações de responsive eu consigo alterar aqui, ó, veja só. Opção de visualização, salvar o modelo da página, eu já faço tudo por aqui.
certo? Antes eu tinha esse botãozinho escondidinho aqui, agora que eu acho que ficou maior, mais evidente, mais interessante. Então, sempre que eu precisar de algum menu, configurar alguma coisa, eu já olho aqui para cima, porque já está aqui em cima, tá certo? Outro detalhe é que mais opções ficaram aqui escondidas, ó, as que a gente, digamos assim, menos usa, que é atalhos, preferência de usuário, histórico. Eu praticamente não uso isso aqui. E se for necessário alguma outra opção que me tire daqui da tela de edição, ela já fica aqui dentro, ó, o construtor de tema. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o construtor de tema aqui, então ele já ficou separado. Veja só, deixa eu voltar aqui. Então, essas pequenas mudanças de posição de menu vai dar mais eficiência para você assim que você pegar o jeito, pegar o ritmo da coisa, entender aonde foi parar cada um dos menus. Então, não fique preocupado quanto a isso, porque ficou mais interessante. Inclusive aqui, ó, configurações de site, você tem aqui todas as configurações que antes, né, ficavam aqui dentro, ó. Configurações de site. Então, assim, o final, as opções finais ficaram basicamente a mesma coisa, mas para se chegar até cada menu, mudou a posição, mudou a localização. Então, essa aula, o objetivo foi esse, te manter atualizado para que você possa ficar, né, mais assim eficiente na hora de trabalhar. Agora, se esse design aqui no topo não lhe atender, por enquanto ainda é possível você vir aqui, ó, editor, top bar, manter ele padrão, que ele vai ficar inativo. Você vem aqui, ó, salva e não tem diferença nenhuma, ó. Eu vou publicar aqui, né, só para a gente não perder o que fez, mas vou recarregar e veja só, as opções de menu, elas voltam a ficar nessa barra fixa aqui, ó, localizada à esquerda da tela. Então você tem tudo novamente aqui, ó, igual é o Elementor padrão, mas, né, antigo, sem receber essas atualizações. Então você ainda tem essa opção aqui. Mas eu recomendo para você que trabalhe já com o editor Top Bar ativo, para você já ir pegando o ritmo, pegando já o jeito da coisa, porque futuramente essa versão aqui, essa interface, bem provável que ela será descartada aí. Muito bem, chegamos ao final aí desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, porque essas atualizações do Elementor, cada hora saindo uma coisa nova, realmente foi me pegando de surpresa, mas foi uma surpresa, na maioria dos casos, né, aqui dentro, foi positiva, eu achei interessante, aumentou aí a eficiência de se trabalhar com Elementor. E agora eu quero ver de você, o que você achou? Você ficou perdido, ainda está perdido, ou já pegou as manhas, já consegue aí sair muito bem, criar layouts super interessantes com essa nova interface e essas novas ferramentas do Elementor? Então deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer enorme ouvir aí o seu feedback. E se você ainda não é inscrito, chegou agora no canal, está me conhecendo agora, meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites WordPress e te convido a se inscrever no meu canal, deixar seu like, clica aí no sininho para o YouTube te mandar notificações de novos vídeos, né, que a gente está produzindo aí mais conteúdos interessantíssimos para que você possa se tornar um especialista em criação de sites WordPress também. Então, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!